Então, é importante a gente entender que na biomicrohertz, por exemplo, nós fazemos isso com uma técnica que ela escaneia o corpo e a mente, né? E vai ajudando a revelar os bloqueios emocionais que muitas vezes eles estão escondidos. Então, nós necessitamos ter uma ferramenta de investigação dos traumas conscientes e subconscientes. No caso, o consciente, a gente usa muito a medicina nova germânica para basear e entender o que está acontecendo com o paciente. Qual é a questão emocional que foi afetada? Qual a percepção do trauma que esse paciente ficou a partir do momento em que ele passou por esse trauma emocional consciente? E o subconsciente? O subconsciente não dá com a medicina nova germânica, só se a gente for fazer um processo de psicologia reversa. Ou seja, a gente pega os sintomas e começamos a tentar entender através dos sintomas o que pode ter acontecido emocionalmente, mas a gente não tem certeza. Então, a microfisioterapia, ela entra nesse lugar, trazer uma base e uma certeza maior desse rastreio, que pode ser feito manualmente. Ou seja, um terapeuta ele não precisa nada mais do que uma mão para conseguir mapear e escanear o seu paciente. Ele não vai necessitar estar comprando outros recursos ou agregando outras informações para conseguir chegar na origem da dor consciente do seu paciente. Mas é muito importante a gente entender que nós necessitamos ter ferramentas assertivas para o paciente. E aí eu vou perguntar, qual é a ferramenta que vocês estão usando para entender os traumas subconscientes do seu paciente, ou para entender os seus traumas subconscientes, aquilo que aconteceu que você já não lembra, mas que de certeza ficou como um ducto emocional obstruído. Dentro do nosso evento, inclusive, eu vou falar para vocês muito essa palavra, ductos emocionais obstruídos. E muito do que eu trago aqui, gente, eu quero dizer para vocês que foram anos de trabalho para desenvolver toda essa assertividade e muitas das técnicas que eu divido com vocês. Então, quando a gente está falando dos ductos emocionais obstruídos, a gente está falando, imagina que você está querendo colocar alguma coisa num tubo, certo? Só que esse tubo está entupido e você quer que saia aqui, ó. Imagina um tubo preto na sua frente, em que quando você está colocando as coisas, você não vê elas passando. Então, você espera que caia aqui, mas não está caindo. Você fala, por que não está caindo aqui? Por que não está vindo para cá? Porque alguma coisa está acontecendo. Se a gente for pensar no eixo do nervo vago, né? A ligação intestino-cérebro, acontece muitas vezes isso. Por que o paciente não está tendo serotonina? Por que ele não está tendo dopamina? Por que ele não está liberando ocitocina? Porque ele tem um ducto emocional obstruído, ou seja, quando chega ali, não passa para baixo. É uma memória negativa de densidade que ficou ali. É como quando você não consegue perdoar alguém ou perdoar um acontecimento e você tem que estar no mesmo ambiente que aquela pessoa. Parece que você fica engasgado, parece que não desce, você não sabe o que fazer. Então, isso acontece muitas vezes com os pacientes. E é muito importante a gente conseguir entender o porquê que isso está acontecendo. Ficou claro isso para vocês? Fez sentido para vocês? Por favor, me respondam enquanto eu vou ler alguns comentários. Entrei numa depressão, com muita ansiedade, nervosa, irritada e revoltada desde o suicídio do meu marido. Meus sentimentos, seu Honor. Sinto-me mal, tremo, fico com dores de cabeça, tonturas horríveis e não consigo que isto passa nem com a medicação. Aqui nós temos alguns, por exemplo, aqui na Leonor, ela traz alguns sintomas aqui que já indicam para a gente o que pode estar acontecendo por trás disso. Né? Se a gente está falando aqui de tonturas, a gente está falando de tremores, tudo isso é um sentimento de impotência. Então, o que você sentiu que você perdeu com o seu marido nesse falecimento que você não conseguiu mais resolver? Né? O fato de você talvez não ter conseguido prever que isso ia acontecer, talvez o sentimento de você não ter conseguido fazer algo que mudasse essa realidade, e esses tremores e essa tontura vem disso. Já a dor de cabeça, ela está ligado ao escudo da perda, né? O fato de você ter perdido alguém, ter perdido algo que era importante para você. Então, essa é a importância de vocês, terapeutas, saberem fazer essas leituras, né? Uma investigação dos traumas consciente e subconsciente. Então, imagina que a Leonora acabou de chegar e foi uma paciente minha, e ela me traz esse diagnóstico, ela me traz essa situação. Como que eu consigo chegar nessa resposta? Trazer essa investigação, olhando para o que aconteceu com ela, tá? Olhando o que está acontecendo no quadro clínico dela. Por isso que eu falo, gente, é muito importante que vocês participem do evento, mas participem ativamente, não passivamente. Participem
como quem estão tendo uma oportunidade de ouro, e eu vou falar isso com todo carinho, orgulho e ego nenhum, é simplesmente porque eu sei o que eu estou dividindo com vocês. Uma oportunidade de ouro de modificar vidas, uma oportunidade de olhar para coisas que vocês não estavam enxergando e sequer sabiam que conjugadas dessa forma davam esse resultado. Às vezes vocês sabiam de uma coisa, às vezes sabiam de outra, mas quando vocês olharem esse evento e assistirem às aulas, vocês vão perceber o quanto faz sentido. Ela tem muito conteúdo, muita coisa prática para você colocar, muita coisa que você vai falar assim, ah, então é isso, ah, então eu preciso disso. Vai virar muitas chaves. Por isso, eu espero que vocês estejam tão empenhados quanto eu estou. E se vocês não estiverem empenhados na mesma medida que eu estou, se vocês tiverem 10% do empenho que eu tenho dentro de mim, em que vocês possam adquirir esse conhecimento, eu tenho certeza que já será transformador vocês participarem, tá? Então, continuando, eu falei do primeiro ponto, então, tratar a ansiedade e depressão. Quando eu falo de tratar a ansiedade e depressão, eu preciso entender que existem os traumas conscientes e subconscientes, foi isso que nós falamos aqui na nossa primeira fala. E falamos sobre ter ferramentas que permitam a gente investigar os traumas subconscientes e os traumas conscientes, entender e compreender esses traumas